Então, pessoal, boa noite. E hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, é sobre o ensino de história no ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, vamos discutir isso aqui, mas no sentido de alguns termos também e de como a gente utilizar determinadas, até algumas gravuras, alguns documentos para trabalhar o ensino de história no ensino fundamental, anos iniciais. Era para ter um tracinho aqui, eu esqueci de colocar o tracinho, ensino fundamental, anos iniciais, né? Aqui nós temos o saber histórico e o domínio saber histórico e o domínio da produção histórica, né? São duas coisas que a gente precisa saber. O saber histórico são tudo aquilo que nós já conhecemos, né? Aquilo que nós já interiorizamos, né? E a produção histórica é como esses conhecimentos estão postos nos materiais que nós vamos utilizar, né? Seja nos livros, seja nas revistas, nos jornais, se formos utilizar materiais iconográficos também, é onde essa produção, onde está produzido esse conhecimento, esse saber histórico, né? Então, aqui, a Cícero Bittencourt trabalha bastante com o saber histórico, tem até o saber histórico em sala de aula, né? E aí, dentro dessa questão do saber histórico, ela trabalha mais essa parte didática mesmo, como que hoje a gente está bem ligada às habilidades. Como eu pego um conhecimento histórico existente e eu vou transformar isso em saber para os nossos estudantes, né? Essa parte mais metodológica, essa parte didática, que material eu vou utilizar para que este saber ele possa se materializar na ressignificação que os nossos estudantes trarão para ele. Então, o saber histórico de domínio e produção dos pesquisadores, né? Então, esse saber histórico ele vem tanto dessa parte do domínio quanto da produção dos historiadores. Por isso, nós trabalhamos aquela questão de historiografia, e lá eu fiz questão de registrar que a historiografia ela depende muito também do posicionamento teórico ou da concepção ideológica do historiador, né? Então, dependendo a concepção de história que ele tiver, ele faz uma produção historiográfica, mas atendendo os moldes daquela concepção que ele acredita e que ele se coloca ali como um dos seus defensores. O saber histórico também, ele está visto, aqui o saber histórico escolar, ele é produzido pelos os professores. Então, veja que aqui tem esses dois momentos do saber histórico, né? Tem esse saber que é o domínio que o historiador tem e que os pesquisadores têm para realização da historiografia, ou seja, produção historiográfica dos materiais, mas tem esse saber histórico escolar, e esse é produzido pelos professores, que é justamente como eu pego esse saber histórico que está posto pelos pesquisadores e eu vou traduzir ele de forma didática e metodológica a ponto de que esta expressão linguística que eu utilizo aqui, os nossos estudantes têm condição de compreender, né? Então, esse saber histórico aqui, escolar, esse sim é produzido pelo professor. Você está falando de um determinado momento histórico e fazer uma relação com algo bem familiar que os estudantes conhecem, às vezes algo da vida dele, do cotidiano dele ali, ou da família, né? Puxa, sem personalizar, é a família do fulano, mas algo que é comum em todas as famílias, né? Aí você está trabalhando aquilo que parece estar tão distante, e aí você faz uma ponte com esse presente
E aí liga isso à vida cotidiana das pessoas, à vida familiar, à vida no trabalho, à vida na escola, né? A relação com os colegas. Né? Então, esse é o saber que é produzido pelos professores, né? Que é o saber histórico escolar. Né? Ler e compreender. Né? Então, como nós vamos fazer dentro de um contexto do ensino de história para compreender? Né? Porque se nós lemos e não compreendemos, não há aprendizagem. Vocês devem já ter passado por situações assim, que você lê um texto, quando você chega no final do texto, diz, meu Deus, o que foi que eu li? Não consegui compreender nada. Né? É essa leitura que a gente, para ter aprendizagem, a gente precisa compreender o que está lendo, senão não tem aprendizagem. Né? Porque a partir do momento que nós compreendemos, aí nós ressignificamos. Veja, conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, isso nós precisamos fazer. Tem grupos sociais, inclusive indígena, que têm modos e estruturas sociais diferentes. Tem os grupos sociais da população negra, que tem estrutura diferente, não é porque são negros que todos têm a mesma estrutura, que todos têm a mesma crença, que acreditam nas mesmas divindades. Não é por aí. De acordo com a região em que eles vieram do continente africano, eles têm divindades diferentes, têm forma de comunicação diferente. Então, conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais. Isso é interessante. Quando nós vamos ler e procurar compreender essas diferenças. Né? Reconhecer mudanças e permanência nas vivências humanas presentes na sua realidade e em outras realidades, ou seja, em outras comunidades também. Né? Isso é importante, não é porque vocês já viram alguém dizer eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não? São bem radicais. Isso não se aplica para o professor, principalmente o professor de história, porque nós temos que reconhecer que a sociedade está em constante transformação. Né? E aí nós precisamos saber quais são as mudanças que estão acontecendo na sociedade, mas quais são as permanências que estão na vida da sociedade. Né? E, a partir disso, compreendermos essas mudanças e permanência, tanto no nosso cotidiano aqui, como em sociedades, já em outras comunidades também, seja na nossa comunidade ou em outras comunidades. Mas nós temos que ter esse olhar da compreensão e dessa realidade das mudanças e das permanências. Né? Se formos pegar aqui para estudarmos sobre a questão do poder político brasileiro, né? Nós podemos observar que sempre há esse processo de dominação, né? Mas podemos também observar que houve algumas mudanças, porque temos agora leis que até possibilitam a prisão de alguns políticos, algo que há uns 80 anos atrás não se falava nisso, né? Então, hoje já existe. Então, são as mudanças e as permanências. Veja que nós já chegamos aqui ao final desse que seria o primeiro bloco, né? Aí nós vamos fechar aqui e voltamos para o segundo bloco, que tem algo assim bem tranquilo em questão, a questão de sujeito histórico, tempo histórico, saber histórico, que a gente vai trabalhar mais com fatos históricos, essas definições que nós vamos ver no próximo bloco também. Eu vou encerrar aqui e a gente retorna. Eu acredito que vai ser rapidinho essa transformação aqui. Tá ok, professor.